Preste atenção nessas plantas de soja. Vejam que existe uma diferença de crescimento. Existe uma diferença de crescimento nos tratamentos e existe uma diferença entre os tratamentos. Vamos falar desses dois tratamentos aqui. Essas duas sojas. Antes dessas duas sojas havia um milho suscetível a Pratylenchus brachyurus. E antes dessas plantas de soja, todas essas, milho resistente a Pratylenchus brachyurus. Em 2003, quando começaram os primeiros problemas com Pratylenchus brachyurus em soja, uma das tentativas era utilizar milho resistente. Houve uma certa dificuldade em encontrar esse milho resistente, mas hoje em dia se sabe que existem alguns milhos que são resistentes a Pratylenchus brachyurus. Só que essa resistência não é uma resistência muito grande. Vamos falar de fator de reprodução. Nos milhos mais resistentes a Pratylenchus brachyurus, esse fator de reprodução varia de 1 a 5, dependendo do ambiente, se é favorável ou desfavorável. Nos milhos mais suscetíveis, esse fator varia de 10 até 60, dependendo do ambiente. Então nós temos aqui planta de soja depois de milhos resistentes, dois híbridos resistentes a Pratylenchus brachyurus, o fator de reprodução, dependendo do ambiente, principalmente da temperatura, variando entre 1 a 5. Essas sojas são sojas que cresceram depois de milhos suscetíveis, milhos que têm fatores que variam de 10 até 60, dependendo do ambiente. O importante é que no mesmo ambiente nós temos milhos que vão deixar populações mais elevadas e populações mais baixas. Utilizando milhos resistentes, você consegue plantas de soja maiores. Utilizando milhos mais suscetíveis, plantas de soja menores. Esse é o recado de hoje. Joia! Como eu havia prometido, nós vamos mostrar a produção de soja depois dos milhos. Vocês viram as plantas de soja, a gente tinha uma visão geral, a gente esperava esse resultado, mas nós vamos confirmar aqui a produção de soja depois do milho suscetível e do milho resistente. Mas antes, vamos fazer um resumo dos nossos trabalhos. O resultado aqui é o resultado de 4 experimentos. Foram 2 experimentos para avaliar o fator de reprodução de Pratylenchus brachyurus em milho. No primeiro e no segundo experimento foram testados vários híbridos de milho e foram obtidos esses fatores de reprodução. Nós testamos vários, só que nós selecionamos apenas 4. 2 que se destacaram por serem mais suscetíveis e 2 por serem mais resistentes. Vejam que existe uma diferença importante entre o experimento 1 e o experimento 2, principalmente nos milhos mais suscetíveis. No experimento 1, mesmo o milho sendo suscetível, os valores de fator de reprodução são relativamente baixos. Isso acontece porque no experimento 1, as condições ambientais foram mais desfavoráveis à reprodução do milho. No experimento 2, as condições ambientais foram mais favoráveis. O que importa é que nos 2 experimentos conseguimos diferenciar esses 2 híbridos como sendo os mais suscetíveis e esses 2 como sendo os mais resistentes. O segundo passo foi verificar se essa diferença ela é importante no manejo do nematóide, considerando-se uma sucessão soja-milho. Ou seja, se você escolher um milho suscetível e um milho resistente a Pratylenchus brachyurus, considerando-se que mesmo o milho resistente tem um fator de reprodução acima de 1, se esse milho resistente ele traz uma vantagem para o agricultor, ou seja, se esse milho resistente faz com que a produção de soja depois do milho resistente é uma produção maior. Esse foi o objetivo dos experimentos 3 e 4. O experimento 3 comprovou isso. A produção de soja depois do milho suscetível foi menor do que a produção de soja depois do milho resistente. Vocês viram na filmagem anterior as plantas de soja no experimento 4. A gente falou que aparentemente a soja depois do milho resistente realmente era maior do que a soja depois do milho suscetível. Temos agora a prova, que é essa produção. Vejam que, de fato, os 2 milhos
a soja, depois dos 2 milhos resistentes, ela produziu mais do que a soja depois dos 2 milhos suscetíveis. Aqui nós temos uma observação mais visual e aqui uma observação mais numérica. Desculpa, aqui. Qual a importância disso? A gente tirou aqui a média dos experimentos 3 e 4. E depois tiramos a média para os milhos suscetíveis e para os milhos resistentes. Na média, a soja, depois dos milhos resistentes, produziu em cada unidade experimental 7 gramas no milhos, e a soja depois do milho suscetível 5,5 gramas. A diferença é de 27%, ou seja, se você optar por um milho resistente, você vai ter um ganho de 27% nessa condição. Esse é o recado que eu gostaria de passar para vocês, que é possível, simplesmente com a utilização de um milho resistente, ter um ganho bastante significativo, sem maiores mudanças, sem uso de nematicidas, sem necessidade de maior investimento. A simples escolha de um milho resistente, desde que você realmente tenha essa informação, é suficiente para você ter um aumento grande na produtividade de soja, sem abdicar do uso do milho, para quem realmente quer continuar nesse sistema soja-milho. Esse é o recado de hoje para vocês.